Pastor Ivânio. Meus irmãos, vamos colocar sobre os pés. Nós ainda temos só um jovem. Ele que vai chegar mais agora em Clonice, vai falar com vocês. Amém? E as crianças, a pastora Beth está chegando por ele. Vamos orar, falar com Deus. Deus vai falar conosco através dessa lição nesta manhã. Lição 8. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o discipulado. E hoje nós vamos ver a lição 8, que tem como título o discípulo no plano de Deus. Nós vamos ver que sempre desde o início o plano de Deus foi ter discípulos, e fazer desses discípulos grandes ganhadores de almas para o reino dos céus. Pai amado, nós queremos ser gratos, Senhor, por esta manhã, por nós estarmos aqui na Tua presença. Queremos ser gratos, Senhor, pela Tua misericórdia que nos alcançou, e nesta manhã nós estamos mais um dia vivos, respirando. Então nós queremos ser gratos porque o Senhor nos concede mais um dia e através desse dia mais uma oportunidade de sermos melhor do que fomos ontem. E hoje, Senhor, nós queremos que a Tua graça, a Tua misericórdia venha nos alcançar, que a Tua sabedoria e o entendimento da Tua palavra, Senhor, ele venha nos alcançar nesta manhã, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, nossa mente, para que nós possamos, ó Deus, nesta manhã, através da Sua palavra, sermos renovados, curados, sarados e libertos, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. A igreja pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria que nesta manhã nós estamos na casa do Senhor para aprendermos a palavra do Senhor. Amém? E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse plano de Deus, que é o discipulado. É o fazer discípulos, o fazer seguidores. E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho. Vamos ler o título da lição nesta manhã, toda a igreja? O título da lição. E vamos ler o textual e a verdade prática, todo mundo junto, amém? Então vamos lá. O título da lição: Discipulado no plano de Deus. De novo, para ficar mais bonito. Discipulado no plano de Deus. Amém. Textual, toda a igreja. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiou a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2:2. Verdade central. Quem é feito discípulo de verdade se prepara de forma correta e faz discípulos, como a Bíblia manda, dentro do plano de Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos, meu Deus, por esta palavra, Senhor, e te pedimos, fala nos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Podeis acertar? A lição de hoje, ela fala sobre o discipulado como um ministério na Bíblia. Na verdade, o discipulado ele é um ministério, ele é algo que tem que ser desenvolvido dentro das nossas igrejas. O discipulado ele tem que funcionar para que a igreja ela cresça uma igreja saudável, para que a igreja cresça uma igreja com entendimento, com sabedoria dentro da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nada mais é do que a bússola para a vida do discípulo. O discipulado ele é a bússola dentro da palavra de Deus para o novo convertido e para o crente também que já não é tão novo convertido dentro da casa do Senhor. A introdução ela diz assim: o discípulo como ministério à luz da Bíblia, o discipulado como ministério à luz da Bíblia, tem muitas etapas importantíssimas
importantíssimas, distintas e indispensáveis. Nessa lição, porém, apresenta-se somente 3 dentre as básicas. Torna-se discípulo de verdade, preparar-se para o discipulado e fazer discípulos para Cristo. Nós vamos ver aqui então a tríplice tarefa. De acordo com a lição aqui a tarefa é tríplice. Viver de acordo com o modelo de Cristo, que diz lá em Romanos 8:29. Quem consegue abrir para nós? Romanos 8:29. E 1 João 2:6. Quem puder também abrir 1 João 2:6. Em 1 João 2:6. Respeitar a Bíblia como manual de orientação. Romanos 8:29. 1 João 2:6. Pode ler. Porque os que antes conheceu também o predestinou, para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou para serem a imagem do seu Filho. Irmão, nós como cristãos, nós temos que ver Jesus como o modelo da nossa vida. O modelo da nossa vida, ele não é o pastor. O modelo da nossa vida, ele não é o obreiro. O modelo da nossa vida não é aquele pastor famoso da internet. Mas o modelo da nossa vida precisa ser Cristo. Assim como Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então o modelo de vida, o modelo que precisa ser copiado, o modelo que precisa ser seguido, a peça piloto para o cristão, como base do Evangelho, como base do cristianismo, nada mais é que Jesus. Por isso que tem muitas pessoas que se decepcionam, porque elas se baseiam no pastor. Claro, o pastor tem que ser um exemplo, mas ele não é o modelo. O modelo do Evangelho é Cristo. Por quê? Porque o pastor ele é falho. Às vezes, irmão, nós erramos tentando acertar. Às vezes nós falhamos tentando fazer algo certo. Então o nosso modelo de evangelho, de cristianismo, é puramente Jesus. Não tem base, não é um Paulo Vieira da vida, não é um evangelista da vida, um famoso da vida, um pregador da vida, não. Nós precisamos nos basear em Cristo. Nós podemos até admirar o ministério de um pastor, né? Como nós admiramos o pastel, né? Jesus. Isso é fome. Admiramos o pastel. Eita Jesus, meu Deus. Como nós admiramos o ministério, né? Eu senti o cheiro de óleo ali, acho que é pastel. Eu acho que o pastor Sara vai gravar esse vídeo. Está gravando, depois a gente corta e lança na internet que vai. Vai bombar, porque o que tem de pastor aí falando umas coisas aí na internet, meu Deus. O povo vai gostar, né? O pastel. Então nós vimos aí que a base do nosso ministério tem que ser Jesus, né? Nós podemos até admirar pastores, né? Igual eu conheço pastor Bruno, presbítero Manuel, eles são admiradores do pastor Osiel Gomes, né? E particularmente também gosto muito de ouvir, porque é uma pessoa que conhece a palavra de Deus profundamente e não tem papas na língua. O que ele tiver de falar, ele fala mesmo, pronto, e acabou. Também tem o pastor Paulo Júnior, que é um pastor também que eu admiro muito. Tem umas coisas que eu não concordo com ele, porém tem outras que eu concordo com ele e tem que ser daquela forma. Mas o exemplo para o ministério do discipulado
Jesus. Jesus é o exemplo, Jesus é o nosso espelho, né? A Bíblia fala para nós imitarmos a Ele. Paulo diz, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele imitava Cristo. A base para o ministério de Paulo nada mais é do que o próprio Jesus. E assim como o nosso ministério também não pode ter outro embasamento senão o próprio Jesus, o próprio Deus, ou a Bíblia como a bússola do nosso ministério. Amém? E então nós vamos ler aqui 1 João 2,6. Pastora Sara, por favor. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eita Jesus, é forte. Aquele que disse que permanece nele, também tem que andar como ele andou. Irmão, permanecer em Cristo é que é o mais difícil, né? Ter uma vida permanente, firmada, alicerçada em Cristo não é fácil. Aquele que permanece em Cristo, que ande também como Cristo andou. Não é como o pastor Ivan andou, não é como a irmã Ana Paula andou, não é como a irmã Kelly andou, é como Cristo andou. Porque se nós seguirmos, irmão Lauro, o modelo de Cristo, nós não vamos errar. Se a base do nosso cristianismo, se a base da nossa fé é Jesus, nós não vamos nos decepcionar. Porque é Cristo. Ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. E no seu exemplo de vida e de cristão, ele em momento algum errou. Pastor, eu te admiro, mas cuidado, porque eu posso te decepcionar. Eu posso errar, porque eu sou ser humano. Ser humano erra, ser humano falha, ser humano deixa a desejar. Né? Você pode dizer, nossa, o pastor Ivan é tão bom nisso, mas nisso ele me deixa a desejar nesse lado. Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. Mas Cristo não. Cristo é a base para o nosso ministério. Cristo é a base para a nossa vida. Cristo é a base para o nosso casamento. Cristo é a base para o nosso namoro. Cristo é a base para o nosso ministério. Cristo é a base para a nossa vida toda. Ele é a base, Ele é o exemplo. Amém? Então nós temos 3 colunas que firmam o discipulado. E a primeira coluna é tendo Cristo como modelo. Se Cristo for o modelo do discipulado, se Cristo for o modelo para o cristianismo, nós não vamos falhar. Nós não vamos falhar. Às vezes nós, como líderes, ficamos procurando direcionamento, ficamos procurando, como eu posso dizer, novas coisas para implantar na igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja flua. E a verdade é que nós não precisamos de novas coisas. Nós precisamos praticar aquilo que já foi ensinado, que é o próprio Jesus e o Evangelho. Quer ter um ministério frutífero? Quer ter uma vida frutífera? Quer ter uma vida totalmente guiada por Deus e frutífera? Tenha o ministério de Jesus, tenha a palavra de Deus como base, como alicerce para que a sua vida seja uma vida de crescimento espiritual. Às vezes nós ficamos olhando modelos de pastores, né? Eu mesmo acompanho muitos pastores que têm igreja, irmão, que tem 6 mil, 7 mil, 8 mil pessoas. E aí a gente fica admirado pela quantidade de pessoas e a gente fica imaginando assim, meu Deus, qual que é o segredo para que a igreja dele seja uma igreja tão próspera, tão frutífera, tão abençoada assim, dessa forma? E aí nós imaginamos que
porque é algo que é novo. E a verdade, Ana Paula, é que não é algo novo. É algo que já existe. É algo que já foi deixado pelo próprio Jesus. Às vezes, implantado de uma forma diferente. Mas não que seja algo inventado, algo novo. Mas é algo que foi visto e praticado. Pode ser de uma forma diferente, mas que não seja algo que não foi deixado por Jesus. Porque a receita para o ministério frutífero, a receita para uma igreja em crescimento é totalmente, irmão, de Gênesis e Apocalipse. Não tem outra coisa. Nós podemos até comprar livros que nos ensinem a como ter uma igreja próspera, a como ter uma igreja frutífera. Mas se nós formos ler os livros estão baseados no livro dos livros, que é a palavra de Deus. Então, quer ter uma vida abençoada, próspera, frutífera? Leia a palavra, medite na palavra, alimente-se da palavra, porque a palavra é alimento, irmão. É alimento para as nossas vidas. Amém? Então diga comigo assim: Jesus é a base de tudo em sua obra e no discipulado. Jesus é a... O que é base, irmão? Não estou falando base desse negócio que passa na unha, não. Eu estou falando de base, estrutura. Eu estou falando de base, alicerce. Eu estou falando de base, aquilo que nós construímos antes de construir qualquer coisa. Eu estou falando de que quando nós vamos construir uma casa, nós precisamos construir uma base. E a base dessa casa, a estrutura dessa casa, o alicerce dessa casa, precisa ser Jesus. Antes de começar qualquer coisa na minha vida, Cristo precisa estar primeiro nela. Não adianta construir qualquer coisa, por maior que seja o patamar da construção. Se a base ou o alicerce não for um bom alicerce, futuramente essa obra vai ruir, vai rachar e vai cair. Então, antes de construir qualquer coisa, diga para o irmão aí, diga assim: antes de construir qualquer coisa, meu irmão, construa um bom alicerce, faça uma boa base. Porque se não for assim, irmão, nós teremos problemas futuros. Você sabe por que tem casamentos que estão em ruínas? Porque não foram casamentos alicerçados em Deus. Não foram casamentos que foram estruturados, baseados na palavra de Deus. Você sabe por que tem namoros que não dão certo? Porque são namoros que se iniciam pela paixão da carne e atração física, e não Cristo como base de tudo. Vai namorar? Vamos, mas primeiro nós vamos orar. Se for de Deus vai dar certo, se não for não vai. Não é assim, meu Deus? Por que não deu certo? Porque não é de Deus. Porque se fosse de Deus tinha dado certo. Porque nós não estávamos orando, nós não estávamos em propósito. Por que não deu certo? Porque não era a vontade de Deus. Então tudo que nós vamos começar a nossa vida, nós precisamos primeiro perguntar: Senhor, é da tua vontade? Senhor, me direciona. Senhor, me mostra, me orienta. É isso mesmo. Porque, irmão, a nossa vontade é um outro alicerce aqui. Os três alicerces são: tendo Cristo como modelo, ou seja, como base, tendo a Bíblia como manual. Peraí, vamos aproveitar isso aqui já. Quando eu vou construir, eu preciso construir uma base bem alicerçada, não é, irmão Valdiano? Irmão Valdiano está construindo um hotel ali. Cadê as outras notícias? No armário. Nós vimos que para construir aquele hotel, antes de construir toda aquela estrutura, por
teve que construir uma estrutura por baixo. Teve que se começar uma estrutura embaixo da terra, para depois construir algo para cima. E às vezes o que nós, como construtores da nossa vida física, às vezes como construtores da nossa vida espiritual, nós deixamos a desejar quando vamos construir alguma coisa, porque nós começamos por cima e esquecemos de cavar profundo e colocar um alicerce. E aí a Bíblia diz que haviam 2 homens e todos os dois construíram suas casas, e as suas casas foram construídas por cima. Mas a Bíblia disse que teve um que antes de construir por cima, ele construiu por baixo. Ele alicerçou a sua casa, ele cavou profundo, ele colocou alicerce sobre a rocha e depois ele construiu por cima. O outro não, construiu a sua casa superficialmente, veio e construiu a sua casa por cima da areia. A Bíblia diz que sobre as 2 casas veio a tempestade. A Bíblia diz que sobre as 2 casas veio um dia ruim, veio um momento difícil, mas a Bíblia diz que a casa que o dono perdeu ou investiu tempo, na verdade não é perdeu, mas é investiu tempo, primeiro para construir um alicerce, uma estrutura, uma base, e depois ele construiu sua casa por cima. A Bíblia diz que o vento soprou, que o vento balançou, que a tempestade veio, mas a casa daquele que tinha uma estrutura, a casa daquele que tinha um alicerce, ela permaneceu firme na presença do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia nos ensina tudo. Estruture primeiro para depois construir. É tão interessante, irmão Gilmar. Eu fui criado com muita dificuldade financeira. Minha mãe e meu pai tinham muita dificuldade financeira. Até porque meu pai era daqueles pais que sumia um ano, depois voltava. Esquecia, eu acho que tinha família, saía para trabalhar e voltava depois de um ano. Acho que ele esquecia que tinha filhos, que tinha esposa. Ou não sei se tinha outros filhos e outras esposas. Mas é claro que a gente passava muita dificuldade. Nós morávamos em um barraco de madeira. E os vizinhos em volta tinham casas de tijolos. Tinham vizinhos que tinham casas lindas, revocadas, pintadas com cerâmica, com banheiro. E nós tínhamos a chamada privada. Era o que nós tínhamos para aquele dia, era aquilo. E a nossa casa era de madeira. Mas era uma casa que era bem estruturada. Por ser de madeira, era uma casa que tinha uma estrutura. É tanto que hoje em dia não tem tanto, mas naquela época tinha umas chuvas. Antigamente umas chuvas tão fortes que, inclusive aqui em Senador Caneta, ainda uns 10 anos atrás, e não tinha chuva que quando terminava a chuva você saía na rua. Tinha casa desmantelada de todo jeito, né? Hoje já não tem mais esse tipo de chuva. Mas na época, nós saíamos, quando terminava a chuva, o nosso barraco de madeira, as madeiras às vezes até umas partes podres, outras boas. A gente saía e olhava, tinham casas imensas que foram destruídas. Mas tinha o barraquinho que estava em pé depois da tempestade. Pastor, mas aquela casa não era uma casa que tinha uma estrutura? Sim. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa estrutura precisa ser Jesus. Não é qualquer tipo de estrutura também. Lá era um barraquinho, mas tinha uma estrutura que estava alicerçada naquele barraco, que era Cristo. Quando a chuva começava, minha mãe colocava os filhos embaixo da mesa e dobrava os joelhos e ia orar, interceder e colocava a mão sobre o céu e dizia: Senhor, nos livra dessa tempestade, nos livra de acontecer algo com a
Podia não ser uma casa boa, mas Jesus era o dono da casa. Pastor, eu não tenho carro dos melhores, mas o que eu tenho foi desse mineiro dele, é para a obra. Pastor, eu não tenho o melhor salário, eu não tenho o melhor emprego, mas o que eu recebo é de Deus, é para a obra, é para ajudar, é para investir. Tem uma diferença em da vida de um cristão que tem uma estrutura, que tudo que ele tem não é dele, mas é do próprio Deus. E aí a Bíblia nos ensina que aprendei de mim, Mateus 11:29. Quem está falando? Jesus. Para nós aprendermos com o próprio Jesus, quando nós aprendemos com Ele a administrarmos, a vivermos, a andarmos segundo a vontade dEle. Por quê? Porque Ele é o nosso modelo, porque Ele é a nossa estrutura, porque Ele é o nosso alicerce, porque Ele é a nossa base para a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida com estrutura física, mental, espiritual, financeira. Jesus precisa ser a base de tudo. Amém? Alguém quer falar algo? Fazendo comentário? Não? Então, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15-17. Abandonar os princípios de Cristo é desvio da verdade, seguindo de mau exemplo. Amém? E aí agora nós temos como título, tendo a Bíblia como um manual de instrução. Olha como é interessante. Primeiro, eu sei que como um bom construtor, pastora Sara, eu preciso, antes de construir qualquer obra, eu preciso de um alicerce. Mas para construir esse alicerce, eu preciso de um irmão Valdiano. Quando te chamam para uma grande obra, eles falam assim: meu Valdiano, você vai fazer essa obra aqui, e aí você fica, mas como é que vai ser isso aqui mesmo? Aí a pessoa vai falar, não, assim. Aí você vai falar assim, não, mas só falando assim não funciona. Para que a obra seja uma obra bem executada, bem feita e bem construída, eu preciso de um manual. Cadê o projeto dessa obra? Não é assim? O senhor tem que entregar o projeto. Porque se o senhor quer que a sua obra seja uma obra bem construída, bem alicerçada e bem feita, ela precisa ser uma obra projetada. Aí, aqui a lição nos ensina, tendo a Bíblia como manual de construção. A Bíblia é como se fosse o projeto, a planta da nossa vida, da nossa obra. Aí diz, olha, a Bíblia é a leitura bíblica. Nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos ouvir pastores pregando sobre a palavra, nós precisamos ouvir vidas falar sobre o amor de Deus, nós precisamos ter vontade de aprender a palavra de Deus, porque é a palavra que é a estrutura, que é o manual. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos. O que é a verdade? É a palavra de Deus, irmãos. Para uma obra ser bem executada, eu preciso conhecer bem o projeto, sim ou não? Então, para que eu tenha uma vida estruturada, eu preciso conhecer bem o manual. Eu preciso conhecer bem, porque aqui dentro vai me dar as direções, aqui dentro vai me dar a profundidade dos buracos que eu tenho que cavar, aqui dentro vai me dar a direção de como eu vou alicerçar os pilares, as colunas da obra que eu vou construir. Tudo está aqui dentro da palavra de Deus. Não é fora, irmãos. Não é fora.
Então, primeiro eu tenho que ter Cristo como modelo, eu tenho que ter Cristo como a base, mas agora eu tenho que ter um manual que é a palavra de Deus. Se a Bíblia não for a única, diga comigo, a única, não tem outra. A Bíblia tem que ser a única regra de fé e prática. Não tem dois. É a única. A Bíblia é a bússola, é o manual, é o direcionamento, é a posição, é a orientação para as nossas vidas. Pastor, me ajuda, eu preciso de uma resposta para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Vamos para onde? Para os meus conceitos? Não. Vamos para a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Vamos ver o que a Bíblia nos orienta. Dentro da Bíblia nós vamos encontrar uma resposta para a sua dúvida. Dentro da Bíblia nós vamos encontrar uma resposta para as suas perguntas, mas fora dela não há. Amém? Certamente é porque se adotaram algumas normas substitutas. Contrário a isso, no entanto, o Pai passou o juízo para o Filho, e o Filho o repassou para a palavra. Deus veio como direcionamento, Deus veio como regra. Deus passa isso para Jesus. Jesus veio como direcionamento, Jesus veio como regra, Jesus veio como direção, e aí Ele passa isso para a palavra. E o Espírito Santo passa da palavra para os nossos corações. É a Bíblia que nos orienta, irmão, em que direção devemos tomar. Pastor, eu preciso tomar uma decisão seríssima na minha vida. Não tome ela fora do direcionamento da palavra de Deus. Não tome decisões fora da palavra de Deus. Porque decisões que não forem alicerçadas ou estruturadas ou dentro da palavra do Senhor pode depois gerar coisas gravíssimas nas nossas vidas. Amém? O Evangelho, a doutrina e o julgamento são orientados pela palavra de Deus. Por isso, fazer a obra do Senhor sem instruído por regras extra-bíblicas é ilusão, perigo e condenação. É um perigo fazer a obra do Senhor instruído por regras extras. O que é extra? Que não está dentro da palavra. É algo que você aprendeu fora. É algo que você viu fora. Fulano fez e deu certo. Está na Bíblia? Não, então é extra. Pode ser que não seja, não dê certo para nós. Isso é um perigo, irmão. Procurar respostas fora da palavra de Deus. Amém? E o terceiro aqui, a terceira coluna desse tríplice aqui, a primeira foi tendo Cristo como modelo. Repete comigo, tendo Cristo como modelo. Cadê a igreja? Tendo Cristo como modelo. Segundo, tendo a Bíblia como manual de instrução. E terceiro, sem vontade própria. Lê para nós, pastor Sara, sem vontade própria. Ser cheio de vontade própria não existe. É impossível fazer a vontade de Deus e a nossa ao mesmo tempo. Uma das primeiras características do discípulo servo é renunciar à vontade em favor do plano mestre-senhor. O servo que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Libertados do pecado e feitos servos de Deus, ser discípulo de Cristo é querer fazer a vontade própria. Ser discípulo de Cristo e querer fazer a vontade própria é utopia maldosa e mortal. Eita! Então, primeiro nós temos Cristo como modelo. Segundo, nós temos a palavra de Deus como manual de instrução. E terceiro, nós temos sem vontade própria. Diga comigo, a minha vontade
impossível fazer a vontade de Deus e a nossa ao mesmo tempo. Ou é a vontade de Deus, ou é a minha vontade. Eu tenho que tomar cuidado com isso, irmão, porque às vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. Pode ser que às vezes tenha coisa que a minha vontade seja a mesma vontade de Deus, sim. É vontade de você fazer a obra do Senhor? Sim, e é vontade de Deus também. Ah, mas a minha vontade de fazer a obra é assim. Ou, peraí, mas aí já não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você faça dessa forma. Então, a vontade de Deus, ela precisa prevalecer sobre a nossa vida. Uma das primeiras características do discípulo servo é renunciar à vontade em favor do plano do Mestre e Senhor. Nós, como discípulos e servos de Jesus, nós não podemos ter vontade própria. É a vontade de Deus que precisa prevalecer sobre as nossas vidas. Às vezes Deus te coloca em lugares que não é a sua vontade, mas é a vontade dele. Às vezes Deus te envia para uma obra e você ora e diz: ah, Senhor, mas eu não quero. Mas ele diz: mas eu quero. Senhor, eu não quero dessa forma, eu quero dessa forma. E ele diz: não, mas é assim que tem que ser. Nós, como servos de Jesus, nós precisamos entender que a nossa vontade, o nosso desejo não pode prevalecer. Porque é o que ele disse no final que a pastora Sara leu. Vamos ler lá? Ser discípulo de Cristo é querer fazer a vontade. Ser discípulo de Cristo e querer fazer a vontade própria é utopia maldosa e imortal. Querer andar segundo o meu desejo, segundo a minha vontade carnal, é desejo de morte, irmão. É desejo de morte. Eu preciso andar dentro da direção de Deus. É direcionamento do Senhor, é vontade de Deus. Amém. Quem sou eu para questionar? Quem sou eu? Como o jovem que disse para mim que ia para o Rio Grande do Sul. Falei: isso vai dar de nada. Você decidiu ir para o Rio Grande do Sul? Falei: pastor, do nada apareceu uma oportunidade, mas você pelo menos orou e pediu direcionamento de Deus, se é vontade dele você sair daqui e ir para lá. Você esqueceu que aqui você tem um posicionamento, você tem algo que Deus te entregou, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está te orientando numa obra, e aí do nada você pega, deixa tudo e vai embora sem pedir direcionamento de Deus. Você não sabe se isso é a vontade de Deus. Porque às vezes, irmão, nós olhamos para as vantagens. Ah, mas lá eu vou ganhar tanto, lá o salário vai ser tanto, e isso e aquilo. Mas e se todos esses benefícios não forem o que Deus quer para você? Se Deus te quiser aqui mesmo, se a vontade de Deus é que você permaneça. Porque eu creio assim, irmão. Se Deus tem você em um lugar, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está te moldando, Deus está te ensinando, está curando feridas, está mostrando para você o caminho. Do nada, Deus interrompe o plano dele e começa outro. Não, irmão. Deus é Deus que alicerça a obra, constrói a obra, termina a obra e começa outra obra. Porque a Bíblia diz que tanto o querer como o efetuar é de quem? É de Deus, é do Espírito Santo. É Ele que inicia a obra e é Ele que termina a obra. Pastor, eu estou te avaliando, eu vou sair da igreja porque eu vou morar longe agora, né, irmão Gilmar? E eu vou morar longe agora e vai ficar difícil e é isso. Eu vi que para mim vai ser melhor. Não é assim não, gente. Primeiro você vai pedir a Deus de orientação, direção. Não é assim: eu decidi
sou eu para ir contra a sua vontade? Mas as coisas primeiro são oradas. Eu preciso ter uma resposta de Deus, e essa resposta precisa ser clara, para que eu não pague o preço depois. Pastor, não quero ano que vem mais a liderança, por isso. Eu vou receber? Vou não. Vai orar. Vai falar com Jesus. E Ele tem que te dar uma resposta, e essa resposta tem que ser clara. Porque se eu recebo algo que foi Ele que entregou na sua mão, e eu recebo antes do tempo, Deus determinou algo para você, e você vem e entrega, o pastor pega e eu recebo. Recebo não. Recebo não. Vai orar, vai pedir Deus direção, vai pedir um direcionamento, e aí depois você volta e fala comigo, porque quem te deu foi Deus. Conversa com Ele. Porque senão depois eu pago o preço. Eu pago o preço. Eu não quero pagar o preço, e não quero que você também pague o preço. Ore, peça a Deus direcionamento. Ah, pastor, é porque o senhor está querendo nos segurar aqui na igreja, o senhor não quer que ninguém saia. Claro que não. A minha vontade não é que ninguém saia dessa igreja, de cada dia venha mais. Mas quem sou eu para ir contra a decisão de Deus? Se Deus disser assim para a pastora, sabe, pastor Bruno, chegou o tempo, findou o tempo, não é mais tempo de você, eu tenho algo novo com você, eu tenho uma obra para você. Eita, quem sou eu para bater e dizer assim, pastor Bruno, de Deus, no meu coração não me deve ser ou não. Eu pago o preço por isso. Mas também pago o preço se eu liberar, sabendo que não é algo que é de Deus, o que é da vontade de Deus. Porque tudo tem que ser dentro da orientação do Espírito Santo, amém? E não na minha vontade, mas a vontade de Deus. Tem que ser dentro da vontade de Deus. Então as 3 colunas são: primeiro, tendo Cristo como modelo; segundo, tendo a Bíblia como manual de instrução; e terceiro, sem vontade própria. Nós não temos vontade própria, irmãos. Como servo de Deus, a vontade é dele. É dele. Simplesmente dele. Fala, Senhor, é tua vontade, Senhor. Quer falar isso? É tua vontade, Senhor. É do teu desejo, Senhor. Me mostra, me orienta, me direciona. Porque eu não quero sair sem direção. Eu não quero sair, eu não quero construir, eu não quero fazer, eu não quero entrar no curso, eu não quero entrar no emprego, eu não quero entrar no casamento, eu não quero entrar no namoro, se não for a orientação que o Senhor tem para mim, for essa, eu não quero. Porque se é que Deus não vai te trazer dores e nem sofrimento. Deus vai prosperar, Deus vai abençoar, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. E é assim que com Deus funciona. Amém? Preparar-se para o discipulado. Como bom soldado de Cristo, é necessário nutrir-se de graça de Deus. Amar seu discípulo em Cristo é ser bom exemplo na vida dele. Fortalecei-vos com a graça. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta. Porque a graça do Senhor é abundante. Ela alcança lugares aonde nós não alcançamos. Pastor, por que Deus me abençoou? Por causa da graça. Pastor, por que Deus me salvou? Por causa da graça. Pastor, por que Deus salvou meu marido que eu orava, pedia tanto a Deus, minha esposa que eu orava, por causa da graça. O que é graça? Favor imerecido. Você não merece, mas Ele te deu mesmo assim. Eu não mereço ser salvo, mas Cristo morreu para que eu fosse salvo. Eu não merecia, irmãos. Nós não merecíamos a salvação.
Nós somos meros pecadores. Mas Cristo olhou com a graça e disse: mas eu quero dar a salvação para vocês. Eu quero que vocês sejam alcançados. Eu preciso dar a vocês uma nova aliança, uma nova oportunidade. E Cristo veio com essa oportunidade. Cristo veio com essa nova porta. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. E quem entrar por mim terá vida e vida com abundância. A dificuldade que nós temos é de encontrar o caminho certo. A dificuldade que nós temos é de encontrar a porta certa. Porque o caminho que conduz a Cristo, ele é estreitinho, ele é apertadinho. A porta que conduz ao céu, ela é estreitinha. E a Bíblia diz que são poucos que entrarão por ela. Mas o caminho que conduz à perdição, o caminho é largo. E a porta é larga. Você pode tudo. Nada é proibido. Mas o final é morte. É morte. Amém? Abriu aí, pastor, a segunda Coríntios 9. Lê para a gente, por favor. 2 Coríntios 12:9. Então ele me diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu Deus, eu sou tão fraco. Pai, eu sou tão falho. Meu Deus, eu erro tanto. Aí diz: olha, na sua fraqueza eu te aperfeiçoo. Sabe por quê? Quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos incapazes, e aí nós vamos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus: Senhor, Pai, eu sou tão fraco, eu sou tão errôneo, Senhor, eu sou tão pecador. E aí, Senhor, a graça dele nos alcança, e a graça dele nos aperfeiçoa, a graça dele nos transforma, a graça dele nos abençoa, a graça dele nos basta, irmão. Somente a graça de Deus é suficiente para transformar e abençoar a vida de um homem. As igrejas encomendavam os ministros à graça de Deus. Todos que fazem discípulos para Cristo dependem da graça. Para a guerra espiritual. Atos 1:8. Quem quiser abrir para nós, por favor. Atos 1:8. E aí nós vamos ler o 2:2 agora, que fala: sofrendo como um bom soldado. Pode ler? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Descerei sobre vós o Espírito Santo. E continua, pastor Camilo. Descerei sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas E testemunhas, sereis minhas testemunhas. tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sereis minha testemunha. Não é só em Jerusalém, até o fim da Até os confins da terra. Primeiro ele disse: descerei sobre vós o Espírito. O Espírito, irmão, é a capacitação para o bom trabalho do Senhor. Antes que o Espírito descesse sobre os discípulos que estavam reunidos ali, eles eram incapazes de fazer a obra do Senhor. Quando os soldados se aproximam de Jesus para prender e levá-lo, Pedro saca a espada e corta a orelha de Malco.
Jesus pega a ovelha, põe no lugar e diz: porque é chegada a minha hora, porque a obra do Senhor tem que se cumprir. Carne pura. Pedro era carne pura, irmão. Um homem para tirar a espada da Bahia e cortar a orelha do outro, ele tem que estar na carne. Mas a Bíblia diz que com a descida do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que esse mesmo Pedro que tira a espada e corta a orelha do soldado na carne, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito de Deus, saiu da casa onde estavam reunidos e foi pregar a palavra de Deus, e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. O que é isso? Espírito Santo. E aí as pessoas não entendem, pastor irmão Gilmar, a necessidade de ter o Espírito Santo na vida dele, porque o Espírito Santo é que nos capacita para uma boa obra. O Espírito Santo é que fala no coração das pessoas através da palavra, de quem é a função de convencer as pessoas que são pecadores. O Espírito Santo é o Espírito Santo que regenera, que renova, que transforma, que muda. Tudo é ação do Espírito Santo. Aí que a Bíblia diz: sede cheios do Espírito Santo. Nós, como cristãos, nós precisamos ser cheios, irmãos. E esse lugar onde o Espírito Santo habita, ele precisa se encher e ele precisa transbordar para que as pessoas sejam contaminadas através da sua vida, através do seu testemunho, através da palavra que você leva àquelas vidas. É o Espírito Santo que convence elas da necessidade de mudar de vida, de mudar de direção. E pastor Evandro, uma coisa muito intrigante nesse versículo bem aqui é o seguinte, assim, para mim, que eu acho, né? Que a gente sendo cheio do Espírito Santo, a gente anunciará a palavra de Deus, faria essa boa obra aqui, em Samaria, em Judeia e até os confins da terra, até nos lugares longe, né? Como a Paula frisou bem ali, até nos confins da terra. Mas eu acho que o lugar mais difícil de se fazer essa boa obra aqui é em Jerusalém, é dentro de casa, né? Dentro de casa, dentro dos que nos conhecem, na nossa parentela, na nossa vizinhança. Essa daqui é a parte mais difícil, e se você não for cheio do Espírito Santo, você pode até pregar nos confins da terra, mas você perde, porque você não consegue pregar dentro de Jerusalém, porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo de Deus realmente que capacita a gente bem para cá, nos modera, né? Nos modera, trabalha em nós, na nossa vida, para que a gente consiga fazer a boa obra de Deus dentro de Jerusalém, né? Dentro daqueles que estão ali juntamente conosco. Porque às vezes é que nem tinha um parente meu que falava assim: por causa de um grito se perde uma boiada. Às vezes por causa de uma má atitude nossa, às vezes por causa de uma má palavra nossa, a gente perde quem está dentro, junto com a gente, né? Então é preciso ser cheio do Espírito Santo para quê? Para que ele nos oriente e nos modere na hora de falar, nos dê moderação na hora de tratar com as pessoas, na hora de ter atitudes. Por quê? Porque as nossas atitudes, que não é baseada pelo Espírito Santo de Deus, pode atrapalhar a boa obra bem aqui dentro de Jerusalém. E ela é a mais importante, porque se você não tiver um bom testemunho dentro de Jerusalém, como que você vai sair em Samaria, em Judeia e até os confins da terra? Não vai. Porque você precisou do Espírito Santo de Deus. Amém. Sabe as palavras, pastor Sara? A necessidade de pregar, de sermos, né? Na verdade, o exemplo de tudo aquilo que nós pregamos, primeiramente na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança. Porque o mais difícil mesmo, irmão, é realmente isso. É ser tudo aquilo que pregamos perto daqueles que nos conhecem. E a Bíblia diz mais: o profeta de casa não tem honra, né? Porque às vezes as pessoas
Porque os de casa não valorizam aquilo que eles têm. Nossa, mas fulano de lá é tão sábio, fulano de lá é tão sábio, fulano de lá é tão cheio. Mas e os fulano de cá? Aí a Bíblia diz, não, é porque o profeta de casa ele não tem nada. Às vezes o profeta de casa é usado falando coisa para você e você não dá crédito. Veio de fora, fala com as mesmas palavras de você dar crédito naquelas palavras. Por quê? Porque às vezes você conhece o profeta de casa, você conhece a intimidade do profeta de casa, você conhece que o profeta de casa erra nisso, naquilo, e o de fora você não conhece. E às vezes o profeta de fora erra até mais do que o profeta de casa, mas por não conhecer a vida dele, você dá mais crédito para ele. Nossa, vamos fazer fulano tal para pregar a nossa festa, porque o povo está convidando isso e aquilo, e aí chega para ministrar, e aí não é aquela coisa toda. Às vezes se tivesse colocado dentro de casa, Deus tinha operado muito mais. Às vezes se tivesse reconhecido e valorizado aquele que está todos os dias dentro da casa, abençoando a casa, Deus tinha usado falar muito mais. Porque nós temos que ter cuidado também, irmão, com a veneração. As pessoas começam a venerar, a idolatrar. Nossa, fulano está no auge, a igreja tal levou, a igreja tal levou, e a igreja tal levou, e nós temos que errar também. Idolatria. Tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Então vamos lá. Sofrendo como um bom soldado de Cristo. Como é que um bom soldado sofre, irmão? O bom soldado ele precisa primeiramente estar preparado para a guerra. Um bom soldado primeiramente ele precisa ser preparado para a guerra. Aí sofre por Cristo. Sofrer por Cristo faz parte do pacote da salvação. Olha o que a Bíblia está falando. Que sofrer por Cristo faz parte do pacote da salvação. Quer ser salvo? Vai ter sofrimentos. Não vai ser só glória, não. Não vai ser só momentos bons, não. Vai ter momentos ruins também. Vai ter dificuldades também. Aí falar em Mateus 10, 22, se puder abrir. E do ministério, Jesus sofreu para salvar os pecadores, e os salvos sofrem para permanecer em Cristo e servindo aos irmãos. E aí tem um monte de referência que vai falar sobre esse sofrimento, mas nós não temos tempo para ler todas. Mas vamos ler Mateus 10, 22. Mateus 10, 22. Pode ler. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sereis amados de todos. Nossa, todos vão te amar. Aonde você for, você vai ser a estrela. As pessoas vão te amar, vão te querer, vão te abraçar, vão te convidar para comer junto, para caçar aquela carne, tomar. Não. Muitos vão o quê? Te odiar. Por causa de quê? Do Evangelho. Pelo nome de Cristo. Tem pessoas que vão olhar e vão dizer para você, aquela fulana se acha porque é cristã, que ela é a única que será salva. O povo diz assim, né? Eles dizem assim, acha porque é crente, só os crentes que vão ser salvos. Né? Todo mundo é crente de Deus. Né? Não, eu também vou ser salvo, porque eu acredito. E nós somos odiados por causa do Evangelho. Somos perseguidos por causa do Evangelho. Mas somente aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. Amém? Sem embaraço nesta vida. Sem embaraço nessa vida.
Timóteo 5,17. E militando segundo as regras, verso 5. Fazer discípulos é uma competição cheia de normas irrevogáveis. Ninguém ganha troféu competindo fora das leis do campeonato. Era necessário que o atleta seguisse as leis da disputa, e ele não podia tornar mais leve o seu trabalho. Só ganha a coroa o atleta fiel e eficaz. Ao contrário, é eliminado da disputa e não chega ao final. O cristão também tem compromisso com as regras do reino de Deus. O Novo Testamento é o conjunto de mensagens de Cristo e de seus apóstolos para a salvação. Entretanto, é o estatuto do reino de Deus, e haverá punição para quem não obedecer ao Evangelho. E a punição partirá o rebelde ao meio. Amém. Então nós vemos aí que um bom atleta, ele se prepara para uma boa competição. Antes que ele vá para a disputa, o que o atleta faz? Primeiro, ele tem uma dieta, ele tem uma doutrina alimentar, ele tem uma doutrina do sono. Eu tenho que dormir tantas horas por dia, porque se eu não dormir tantas horas por dia, o meu corpo vai chegar no momento que vai dizer: eu preciso de descanso, eu preciso de dormir. Ele tem uma alimentação saudável e ele treina muito, porque seguindo todos esses princípios, ele sabe que no final da competição ele terá um bom resultado. E nós, irmãos, não somos diferentes. Nós também, como cristãos, nós precisamos ter essa doutrina de uma alimentação saudável, que é a palavra de Deus, de uma vida saudável. Nós precisamos ter, o nosso corpo precisa estar descansado no Senhor, para que nós possamos executar uma boa obra, e para que no final da competição, quando Jesus voltar, nós podemos ter um bom resultado. Nós precisamos vencer, porque só receberá a coroa aquele que chegar até o final. Aquele que abandonar o caminho, no meio do caminho, que abandonar a competição, no meio da competição, ele não vai receber a coroa. A gente precisa chegar até o final. Amém? Fazer discípulos não se deve inovar inserindo conceitos estranhos da palavra de Deus. Na missão de fazer discípulos, Jesus determinou o que pregar, o Evangelho, o que ensinar, a palavra correta e completa. Logo devemos levar a mensagem pura, entregar a missão aos homens e mulheres comprometidos com a verdade.
Porque somente aqueles que são cheios do Espírito Santo são pessoas que são controladas pelo Espírito Santo. Porque se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho o fruto do Espírito Santo. E dentro do fruto do Espírito Santo, eu tenho domínio próprio. Eu consigo me controlar. Eu consigo controlar os meus desejos. Eu consigo controlar as minhas vontades. Eu consigo controlar o meu desejo carnal, a minha vontade carnal. Amém. Levanta